gente muda de assunto porque a gente volta a falar sobre o retorno de Jair Bolsonaro ao hospital após apresentar uma crise de soluços e enjoo. Ele está, inclusive, hospitalizado. Quem está acompanhando lá é o André Anelli, nosso repórter, e vai nos trazer novidades a respeito disso. Esse não é o André Anelli, daqui a pouco a gente vai... Esse é o André Anelli, agora sim, na frente do hospital lá em Brasília, vai nos trazer as últimas informações a respeito da situação de Jair Bolsonaro, que está hospitalizado. Anelli, boa noite, bem-vindo novamente. Exato, Kobayashi, muito obrigado, boa noite novamente a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Até o momento, movimentação tranquila aqui no DF Star, na Asa Sul, em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro encontra-se internado e vai passar a noite em observação por conta de um mal-estar que ele sofreu na tarde desta terça-feira. Teve falta de ar, teve crise de soluço e até mesmo um episódio súbito de vômito. A partir de então, por volta de 4 da tarde, ele deu entrada aqui na unidade hospitalar e os médicos que o atenderam na emergência acharam por bem, então, mantê-lo em observação. Até o momento, a gente ainda não tem a confirmação sobre a chegada ou não do médico que acompanha o ex-presidente da República, o cirurgião Cláudio Birolini, mas ele já havia saído de São Paulo e deve estar chegando aqui na capital federal a qualquer momento. Quem passou aqui pela frente também, onde nós estamos, foram os parlamentares, o senador Magno Malta e também o deputado federal Hélio Lopes. Os dois conversaram com a imprensa, conversaram também com apoiadores que começam a chegar em maior volume aqui nesse hospital e fizeram novamente reclamações em relação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado e também prometeram mobilização para avançar sobre a anistia no Congresso Nacional. E quem falou com a gente também mais cedo foi um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que descreveu exatamente os momentos, então, de queda de pressão, falta de ar e de vômito, tudo isso sofrido pelo ex-presidente na tarde de hoje. Estou lá quase todo dia, percebo essa questão do soluço dele que evolui. E hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele, quando, às vezes, pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele. Ele teve um episódio de vômito a jato, né, com força, que ele ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso, com vômito forte, né, com tontura, uma pressão muito baixa. E aí, graças a Deus, a Michelle estava lá perto dele e conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado aqui, inclusive seguem valendo também todas as restrições impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relativas à prisão domiciliar. Por exemplo, a gente tem a informação de que todos os enfermeiros que têm acesso ao quarto do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao leito, eles precisam passar por revista primeiro, para que não entrem, por exemplo, com aparelhos de telefone celular e assim acabem não infringindo as questões relacionadas então à possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ter acesso então ou fazer o uso desse tipo de equipamento eletrônico. Portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue em observação. O estado de saúde dele nesse momento é estável e, inclusive, apesar de todo esse transtorno sofrido por ele, foi descrito também pelos familiares dele, a exemplo do senador Flávio Bolsonaro, que conversou com a gente mais cedo. Jair Bolsonaro não pôde nem, de certa forma, reagir à notícia que seria positiva para ele e para os apoiadores dele em relação ao anúncio do avanço do projeto da anistia no Congresso Nacional, relativo, então, à possibilidade de pautar a urgência desse texto já nessa semana. Anúncio esse que foi feito, então, pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, também pelo deputado federal Coronel Zucco, e Flávio Bolsonaro afirmou que Jair Bolsonaro ainda não teve tempo de, então, reagir, de comentar essa informação que acabou tendo acesso mais cedo.
Eu não sei nem se ele chegou Ele agora deve estar sabendo já, mas acho que foi no final da tarde que ele se sentiu mal. A notícia de que a anistia vai ser avaliada na Câmara foi de agora, final da tarde já, que é capaz de ter visto aqui no hospital só, então não tem nenhuma relação, como me perguntaram aqui, alguma relação, algo que desencadeou, certamente não foi isso. E a gente segue acompanhando aqui qualquer nova informação, né, Kobayashi? A movimentação nesse momento, como eu disse agora há pouco, é tranquila. Continuam mobilizados aqui Polícia Penal, alguns policiais militares, no sentido não apenas de cumprir todas as restrições impostas pelo STF, mas também manter a segurança aqui dos profissionais de imprensa que seguem acompanhando essa internação e até mesmo de alguns apoiadores que prometem virar a noite aqui em frente a esse hospital em vigília pelo ex-presidente da República. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo diretamente de Brasília.